Olá, olá, olá! Muito boa noite, meu povo, minha pova. Estou aqui para esclarecer um pouco mais essa questão da tabelinha. Cada profissão tem a sua. Tem a coisa que não aceita ser comparado, né? Diz que os engenheiros não gostam de que fale que são arquiteto. Toda profissão tem uma coisa assim, né? Os instrutores do MOB, a gente tem pavor, tem um arrepio do corpo inteiro quando alguém fala que o mob é a tabelinha, ou é igual a tabelinha, ou é tipo tabelinha. A gente quer morrer do coração. Então, essa aula é para esclarecer um pouco mais o porquê que o mob não é igual a tabelinha. E aí, pronto, hoje eu compartilhei nos stories que uma usuária tirou print, então, dessa explicação na internet, que ela estava pesquisando e tal, e aí apareceu lá o método Miles, como ela, né, está ali aprendendo o método Miles, ela tirou um print e me mandou e perguntou, né, por que aparecia essa informação. E aí eu expliquei para ela então que ali era a tabelinha, né? Eles só colocaram lá que era o nome do método Miles porque no método Miles ele ficou um pouquinho mais famosinho, né, ultimamente, né? Graças a Deus assim, o nome do método Bines ficou famoso, mas infelizmente, muitas pessoas não sabem mesmo o método, não vivem o método, confundem então o método com a tabelinha, porque é um método natural e aí acaba falando, eu faço o método Bines, ou então viu ali na internet, porque tem algumas outras fontes que fala que é do muco, que tem a ver com o muco cervical, e aí fala lá que a mulher vê o muco bem parecido com clara de ovo, aí ela tem várias fotos na internet do pessoal fazendo isso aqui com o muco, né? E aí que o método Billings, a mulher vê quando ela tiver esse muco que estica assim, que tá lá transparente, é porque ela tá fértil, e esse é o método Billings. Não é. Tem todo um estudo, é muito mais do que só olhar o muco, só ver o muco ali. Então, isso não é o método Billings. O que não é o método Billings também? É justamente, então, a tabelinha, porque a tabelinha ela diz quando a mulher vai ovular. E o método Billings a gente já sabe, né? Todas as usuárias eu ensino que você não vai adivinhar quando a sua ovulação vai chegar. Você vai conseguir saber quando você está num período de possível fertilidade. Então, aí sim. Então, qual que é a grandíssima diferença disso? A tabelinha, ela foi o primeiro método natural que surgiu, muito tempo atrás. Foi a primeira coisa que um dia a medicina estudou ou conseguiu apresentar ali, que a ovulação acontecia ali mais ou menos, né, no meio do ciclo, e que depois da ovulação, 2 semanas depois, aproximadamente, mas eles estabeleceram esse número ali, que é realmente um ciclo médio normal de uma mulher, dura mais ou menos ali em torno de 28 dias, 30 dias, por aí. E aí eles conseguiram com os estudos afirmar isso, que depois da ovulação, mais ou menos 2 semanas depois, a mulher iria menstruar, então ela teria um sangramento. E aí, ou seja, um ciclo de 30 dias a cada 15 dias mais ou menos, ou um ciclo de 28 dias a cada 14 dias, aproximadamente, a mulher vai ovular, então. Pronto, esse foi o primeiro método natural que foi descoberto. E ele realmente ficou muito famoso. Então, as pessoas começaram a utilizá-lo e a eficácia dele é razoavelmente alta, né? Por uma conta assim meio aleatória, né? Vamos dizer. Porque ela é falha, né? Então a eficácia dela até é razoavelmente alta, em torno de 70%. O casal que utiliza a tabelinha, se a mulher tem um ciclo regular, o casal que faz a tabelinha, eles podem realmente espaçar aí a gestação, né? Não engravidar por um bom tempo. Mas, contudo, entretanto, é aí que é a grande diferença. E aí foi justamente o que eu compartilhei hoje, que eu vou deixar inclusive salvo lá nos destaques. O que eu compartilhei hoje, explicando justamente isso. Aí eu, pesquisando ali na internet, eu vi uma tabelinha um pouquinho mais
mas explicando um pouquinho melhor. Por exemplo, uma mulher que tem um ciclo curto, que a ovulação vai acontecer antes. Se a mulher tem um ciclo ali de 25 dias, a ovulação vai acontecer no 11º dia do ciclo. Se a mulher, um ciclo de 28 dias, a ovulação vai acontecer no 14º dia. E aí um ciclo de 30 dias, 32 dias, a ovulação vai acontecer no 16º dia. Então, eles já colocaram essa conta ali para mulher se basear. Então, meu ciclo tem 25 dias, então a minha ovulação vai acontecer nesse dia. Então, os aplicativos, inclusive, todos os aplicativos de anotação lá da menstruação, ele vai calcular mais ou menos o teu período fértil baseado no teu ciclo. Então, se o teu ciclo tem lá 25 dias, ele vai calcular, ele vai dar essa média. Os 3 últimos ciclos está tendo 25 dias, então o próximo também vai ter. Ele já estimula, já estipula que vai acontecer assim. E não é. Então, o que acontece? E aí eu até na história eu coloquei isso. Num ciclo curto, e é isso que a gente ensina então no método. A mulher que tem um ciclo curto, ela tem, a menstruação acontece, e se ela tem um ciclo curto, a fertilidade já inicia logo a seguir a menstruação. Por isso que eu falei até da regra 1. A regra 1 que a gente ensina é que o casal evita ter relações nos dias de sangramento, se eles não querem engravidar. Por quê? Porque no dia de sangramento a mulher não sabe se ela está iniciando a fertilidade ou não, porque tem o sangue que está ocultando o muco ali. Então, se o casal tem relação no primeiro dia de fertilidade, os espermatozoides vão sobreviver, porque já iniciou ali o período fértil, já tem muco que vai nutrir eles, e eles sobrevivem por até 5 dias. E um ciclo curto, ele vai iniciar, então, logo a seguir a menstruação, a mulher vai identificar o ápice, que é a certeza da ovulação, e ela vai ter uma fase lútea para um ciclo fértil. E aí, o que eu observei também naquela imagem, primeiro que eles estavam falando que os dias de menstruação são dias seguros, né? Dias inférteis. E aí, como eu falei, não é sempre assim, porque um ciclo curto pode acontecer e a mulher pode engravidar se o casal tiver relação ali no dia de sangramento, já com início de fertilidade. E aí, naquela tabelinha ali, naquela imagem, a mulher acontecia a ovulação, e aí ela tinha somente 10 dias de fase lútea. E é uma fase lútea muito ruim, né? Então, por exemplo, um casal que quer engravidar, uma fase lútea muito curta não sustenta uma gravidez. Então, a ovulação não. Se a ovulação tiver acontecendo mesmo ali no 11º dia, a mulher é um ciclo não é um ciclo fértil, e ela tiver um sangramento logo em seguida. Então, e num ciclo fértil normal, uma mulher que está ovulando direitinho, que os hormônios dela está reguladinho, ela vai acontecer a ovulação, e a fase lútea, ela vai ter mais que 11 dias, pelo menos aí 11 dias para ser um ciclo fértil, para, se, por exemplo, ela engravidar, essa gravidez se sustentar porque os hormônios estão no nível bom. Então seria até um ciclo infértil. Então, a ovulação, ela não vai, num ciclo curto, ela não vai acontecer no 11º dia. Ela pode acontecer até antes. Então, aí o casal quer espaçar, o que eles fazem? Ter relação ali nos dias de menstruação, e aí a gravidez pode acontecer. Mesma coisa num ciclo mais longo. O que acontece? O casal, eles colocaram lá na tabelinha que o casal tem lá, acho que 3 ou 4 dias de infertilidade, que no MOB a gente chama os dias de PBI, os dias de padrão infértil. Que esse padrão infértil, ele não é uma contagem fixa, ele não tem um número fixo. Por quê? Se, por exemplo, num mês a mulher observa o seu gráfico e ela vê que ela teve 3 dias de infertilidade, por exemplo, ela tem 3 dias de PBI e logo ela já muda, no 4º dia ela já percebe ali indícios de fertilidade e de início do período fértil. Pronto. Aí no outro mês, pode ser que ela fique 5 dias nesse dia de PBI. No outro mês, pode ser que ela fique 4. Então, e aí pela tabelinha ali, tinha lá 4 ou 5 dias de inférteis.
Mas se no último dia, né, desses 4 dias aí, por exemplo, já iniciar a fertilidade, a gravidez pode acontecer. Por quê? O casal tendo relação antes da ovulação, os espermatozoides sobrevivem, ficam lá guardadinhos esperando a ovulação acontecer. E pertinho ali da ovulação, eles saem nadando felizes da vida lá, para encontrar o objetivo final deles, que é, né, fecundar o óvulo. Então, a gravidez pode acontecer. Mesma coisa no final, na última conta ali. Aí a mulher tem uns dias de PBI, inicia o período fértil, o período fértil acaba, né, no MOB ela identifica o ápice, que é o dia mais provável da ovulação. Depois disso, tem 3 dias de possibilidade de engravidar ainda, que a gente ensina, né, a mulher a anotar no gráfico. Pronto, a partir da manhã do 4º dia até o final, que é essa fase lútea, que é a fase que é fixa, essa fase não muda, ela tem a data para terminar, termina na próxima menstruação. Essa fase lútea, a mulher já está infértil. Só que algum estresse que ela pode ter passado, alguma preocupação excessiva, sei lá, o cachorro morreu, qualquer coisa que pode acontecer, ou até algo assim que ela ficou muito feliz, uma viagem, sei lá, um casamento de alguém da família, do casamento da irmã, sabe? Essas coisas que mexem muito com as nossas emoções, a ovulação pode atrasar. Então, se a ovulação, por exemplo, que era para acontecer lá no 14º dia, por exemplo, ele atrasa um pouquinho. Ela vai acontecer lá no 16º dia, por exemplo, né? Por causa disso, enfim, de muitas emoções na vida. Então, a ovulação ela atrasa um pouquinho. Por quê? Porque o corpo é inteligente, principalmente em questões de estresse. A gente ensina muito que a mulher que quer engravidar, né? Ela precisa ter controle de estresse, ela precisa dormir bem, então precisa, né, estar um pouco mais zen. Por quê? Porque a ansiedade ela só atrapalha os hormônios ali. Então, aí a mulher está muito estressada, muita coisa, o corpo fala, não, peraí, né, tem alguma coisa errada com essa mulher aí, não vai ser muito bom a gente ovular agora. Então, o corpo mesmo já espera um pouquinho, então dá uma atrasada ali na ovulação para quando essa mulher se acalmar, né, a ovulação acontecer para ter mais chances aí de uma fecundação, porque o corpo quer um bebezinho o tempo inteiro, o tempo inteiro o corpo quer um bebezinho. E aí, a ovulação atrasa. No que a ovulação atrasa, esses dias de fertilidade aqui ainda após o ápice, né, que é o dia mais provável da ovulação, e a mulher tem relação, por exemplo, ali no dia 3, né, que a gente fala que ainda é potencialmente fértil, porque se a ovulação acontece no dia 2, depois do ápice, a gravidez pode acontecer. E aí eles esperaram, fizeram a conta lá, 14º dia, aí contaram mais 3 dias depois, tiveram relação lá no 17º dia. Só que a ovulação aconteceu no 16º dia, por exemplo. Até o dia 17, né, o 17º dia, a mulher ainda estaria fértil, porque o óvulo vive por até 24 horas, a gravidez pode acontecer. Então, por isso que a tabelinha, ela é falha, né? Ela tem as suas falhas ali, ela tem a margem de erro dela. E por isso que o MOB não é a tabelinha. Pelo amor de Deus, o MOB não é a tabelinha. Então, a gente ensina a mulher a se observar dia a dia e ela não vai ser pega de surpresa. Por quê? Todo mês ela tem um ciclo ali redondinho. 28 dias, 29 dias, 30 dias, 28 dias, bonitinho. Aí um belo mês, por algum motivo, dormiu mal, comeu, saiu viajar, ficou uma semana fora, comeu um monte de porcaria. Enfim, tudo pode acontecer, né? Tudo que a gente faz aí na nossa vida. Agora, final de ano chegando, daquela comilança que a gente faz aí, Natal, Ano Novo, tudo. Isso pode mexer sim com o ciclo, principalmente se a mulher já tem ali alguma tendência a ter alguma doença que às vezes está até um pouco controlada, porque ela tem um ritmo ali de vida legal, saudável, aí no final do ano mete o pé na jaca, né? Dá lá, exagera. E aí vai mexer no ciclo. E aí, por algum motivo, a ovulação adianta, né? Ela chega antes, ou ela atrasa, né? Ela acontece depois. Com a anotação do método Billings, com a anotação do MOB, ela não é pega de surpresa, ela consegue identificar, opa, peraí, primeiro eu sei que aconteceu uma mudança muito grande na minha rotina, fui viajar, como eu falei, eu comi muito, ou dormi mal, ou enfim,
casamento, uma semana aí de organização do casamento de alguém da família. Aí você dorme mal, aí você vai dormir tarde, ajudando a família a arrumar coisa, enfim, aquelas coisas que saem muito da nossa rotina. Vai mexer no seu ciclo. Como que você sabe se o casal não quer engravidar? Como é que ela sabe? Como é que a mulher faz? Ela se observa dia a dia. Se a ovulação, se a fertilidade começa antes do normal, né? Se ela começa antes do costume, ela vai conseguir perceber. Se ela atrasa também, se a fase de infertilidade, fase de PBI é maior, ela consegue perceber também. Então, é possível sim a mulher conseguir espaçar com segurança, o casal não ficar tanto tempo em abstinência, como acontece muitas vezes na tabelinha. Aí, mulher às vezes tem tanto medo, né? Ela, não, a gente não pode engravidar agora e tal, espera, fica lá mais uma semana a mais de abstinência, porque não sei se eu tô fértil ainda ou não. E pronto, acaba que logo vem a menstruação, o casal não aproveitou, foi nada. Então, por isso que o conhecimento é importante. A mulher se conhece, sabe quando tá fértil, quando não tá. Pelo método Billings, a eficácia para espaçar uma gestação é de 99%. Então, é um método confiável. Só que a mulher precisa se dedicar, né? O casal precisa se dedicar. Então, é possível sim. Então, o MOB não é tabelinha. Não porque a tabelinha ela é um número fixo. Ela diz que a ovulação vai acontecer naquele dia. E não dá para saber como que a gente prevê o futuro. Não tem como, né? Isso aí, o futuro a Deus pertence, né? Cabe a Deus. Então não dá para prever nada. Por mais que a mulher seja reguladinha, como eu falei, por mais que isso já seja uma constante, ela consiga ali observar. E aí eu pego muitas usuárias que vêm com essa mentalidade da tabelinha e ela compara, ela tem lá, e eu já, primeira coisa que eu falo, né, que minhas usuárias falam assim, eu tenho um aplicativo que diz quando eu vou menstruar. E a primeira coisa que eu falo, aperta o botãozinho aí que tá escrito desinstalar, para você tirar da cabeça, assim, de uma vez por todas, que você precisa, que vai acontecer. Não, minha menstruação aqui no aplicativo diz que a minha menstruação vai vir dia 30. Mas, mulher de Deus, como que o aplicativo vai adivinhar? Ele está chutando uma data prevista. Muitas vezes vai adivinhar? Vai dar certo? Vai. Vai ter uma margem de erro ali de um dia, 2 da menstruação? Vai, porque se o seu ciclo é regular, vai bater mais ou menos essas datas. Mas, e a ovulação, que é o mais importante? Então, a menstruação ela é um sinal visível, essa é fácil de ver, mas a ovulação, né? A ovulação, sem você se observar dia a dia, com as anotações no gráfico, pode sim ter relação antes e a gravidez acontecer, e ter relação achando que já passou a ovulação e ainda está em fertilidade. Então, precisa anotar dia a dia, precisa de uma instrutora nos primeiros passos para te acompanhar, para você não ficar com medo, para não ficar insegura, para não ficar, não errar, né? A gente fala muito, a pessoa faz o método sozinha, não tem acompanhamento com a instrutora, não tem, ou então, infelizmente hoje, né, tem muitas pessoas que ensinam, falam que é método natural, mas é uma mistura de Billings com outras coisas, mas não é o autêntico método Billings. Então, infelizmente, e aí as mulheres são pegas aí de surpresa, né? Não confiam depois no método e, enfim, né? Dá ruim. Não pela criança, né? Porque a gente fala, né? Quando a pessoa fala que errou no método porque engravidou. Não, é porque ela perde a confiança no método, porque ele é confiável, só que ela precisa ter um acompanhamento bom, seguir as regras, né, se o casal não quer engravidar, e manter o gráfico de anotações todos os dias. A mulher se observa e anota no gráfico. E aí, não, né, a chance de errar é muito pequena. Bom, hoje era isso, né? Então, o MOB não é tabelinha, né? É muito diferente e é muito mais confiável, inclusive, tá bom? Um beijo, mande esse vídeo para as amigas, para quem quer aprender o método, mande mensagem aqui para mim, que eu quero ser sua instrutora. Um beijo, tchau!